E nós voltamos agora a falar de eleições. O Jornal do Meio-Dia está recebendo hoje a pré-candidata ao Senado pelo PCdoB de Mato Grosso, a ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Maria Lúcia Cavalli Neder. Boa tarde, professora. Boa tarde, Lúcio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentar os telespectadores. Professora, é a primeira vez aí que a senhora se dispõe a entrar numa disputa, num cargo eletivo. O que é que fez a senhora tomar essa decisão? Eu falo que nós, principalmente professores, fazemos política a vida toda, né? Na universidade eu tive a oportunidade de passar ali 45 anos, dos quais dedicado à política de democratização, inclusão, né? Então esse trabalho que foi feito na universidade durante os 8 anos que eu estive como reitora, de 2008 a 2016, trouxe uma visibilidade maior às nossas ações. E eu fui convidada, penso que posso contribuir principalmente na área social, na área da educação, da saúde pública, da segurança, com um olhar diferenciado. Também o fato de ser mulher, porque embora nós sejamos metade da população brasileira, a mulher ainda não ocupa todos os espaços que ela pode e deve ocupar. Então, também é uma certa homenagem às mulheres e estímulo para que elas também possam contribuir com a discussão, com o desenvolvimento de projetos e também participar ativamente da política no país. Antes de continuar falando sobre as propostas, a gente conversava aqui antes da entrevista e a senhora me dizia que o PCdoB está no arco de alianças do pré-candidato ao governo do Estado, o senador Wellington Fagundes. Já se falou bastante que uma das 2 vagas ao Senado seria destinada ao ex-vice-governador Carlos Favaro. Esta outra vaga de Senado na chapa ou na provável chapa de Wellington Fagundes já estaria reservada à professora Maria Lúcia ou ainda não? Ou isso ainda está em discussão? Bem, quando você entra num arco de alianças, numa coligação, e nós estamos no arco de aliança e coligação com o senador Wellington Fagundes, você tem que entender que essas são discussões feitas no coletivo e, portanto, estamos ali nos colocando à disposição, obviamente, que lutando bastante para conseguir essa vaga, porque julgamos importante a nossa participação justamente na defesa das políticas públicas de inclusão social, de distribuição de renda, valorização do trabalho, defesa da democracia, da soberania nacional, né? Então, nós temos aí alguns princípios que são importantes para a política nacional e também para a política local. Toda a experiência que nós temos também na área da educação, que é uma área, uma das prioritárias em todos os pleitos eleitorais, mas também muita experiência na área da saúde, segurança pública, do ponto de vista acadêmico, obviamente, do estudo dos temas. Então, pensamos que temos uma contribuição importante a dar, esperamos que na coligação a gente possa ter a outra vaga com o senador Wellington. E a pré-candidata, e abrindo um parênteses aqui, a pré-candidata do PCdoB à presidência da República, a deputada Manuela Dávila, ela vai manter a candidatura dela, na opinião da senhora, ou pode ainda surgir algum nome de consenso das esquerdas? A candidatura da Manuela é uma candidatura interessante porque ela é uma jovem, né, que tem uma participação bastante ativa na política, desde a época estudantil, sendo deputada federal, estadual, quer dizer, tem uma contribuição ao país, mas o PCdoB sempre se coloca no sentido de que é preciso buscar uma aliança ampla, porque a governabilidade exige que você tenha, e o Brasil tem um sistema político complexo pelo número de partidos, e é preciso que quem vá para uma candidatura à presidência possa ter uma aliança que dê sustentação depois, no momento do governo. Ter uma governabilidade é fundamental. E o PCdoB, então, ele está sempre advogando na busca dessa aliança mais ampla para que a gente possa, esquerda, centro-esquerda, né, o que a gente chama de aliança mais voltada para o popular possa. Mas isso não impede que outros partidos possam também fazer parte de uma aliança em que haja o compromisso com esses princípios que eu acabei de colocar aqui. E essa aliança só pode vir a ocorrer, só vai se tornar realidade quando o ex-presidente Lula
se convencer que ele não vai poder ser candidato. Passa por aí, não passa? Há uma questão que é o presidente Lula, um fenômeno que precisa ser estudado, mesmo depois de toda a difamação que ele teve nesses anos todos, né, pelas grandes mídias, e depois a questão dos processos e ainda o seu encarceramento, ele ainda lidera as pesquisas, o que impacta diretamente nas eleições. Mas ele não é um preso político, não é, professora? Não, a gente considera que a justiça precisa esclarecer as questões que ainda precisam ser esclarecidas, sobretudo com relação a ser dono ou não, né, daquilo que ele está sendo julgado, e a gente espera que haja uma definição o mais rapidamente possível, porque ele é uma liderança e isso impacta diretamente nessas coligações que no futuro serão feitas, com ele ou sem ele. Agora, ele está inelegível. Pela legislação nacional, né, a pessoa que é condenada no segundo turno, ela perde o direito de concorrer. Uma segunda instância. Na segunda instância, desculpe. Falando em eleição, na segunda instância. Mas, obviamente, que isso cabe à justiça eleitoral, ele com certeza vai se candidatar e a justiça é que vai fazer o julgamento, vamos fazer o pré-julgamento. Voltando à pré-candidatura ao Senado da República, qual seria, assim, a principal proposta da professora Maria Lúcia Neder? Olha, quando você pensa no Senado, você tem inúmeras questões e você tem que estar muito firme e alicerçada nesses princípios que eu coloquei aqui. A valorização do trabalho, distribuição de renda. Sabe, Lúcio, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da distribuição de renda no Brasil. Né? Se você pensar que 10% dos mais ricos detêm quase 50% de toda a riqueza nacional e que só 10% dos mais pobres é 0,7%, quer dizer, a diferença salarial de 754 em média para esse público mais pobre, para 27, 30 mil reais, quer dizer, uma diferença muito grande. A senhora é candidata aqui em Mato Grosso. Eu sou candidata Vamos trazer isso para a nossa realidade, até porque fica mais fácil de convencer o eleitor da proposta do candidato ou do pré-candidato. O que fazer para melhorar a distribuição de renda aqui em Mato Grosso, que é extremamente concentrada, talvez até mais do que no resto do país? Nós temos alguns índices. O Mato Grosso tem uma peculiaridade, ele é um dos maiores produtores de grãos, contribui ativamente com o PIB nacional, mas quando nós fazemos a divisão da riqueza por pessoa, nós ficamos numa média abaixo daquilo que deveríamos estar. Então, o Mato Grosso precisa pensar nessa questão da melhoria das condições do trabalho e aí vai passar necessariamente por implantação de indústrias, por implantação de outros meios, né, que possam gerar mais empregos e que os empregos mais qualificados. Aí entra a questão da educação, escola técnica para capacitar principalmente o jovem que vai entrar nessa área de trabalho e também, em termos gerais, a educação de uma... de uma forma em geral, quer dizer, nós temos hoje que capacitar. E o mundo todo já está entrando na fase da indústria, que nós chamamos a quarta indústria, que é da robótica, da informação, e nós ainda no Mato Grosso temos muita dificuldade na implantação, pela questão da logística, pela questão das nossas distâncias, pela questão dos modais que nós temos em termos de escoamento das nossas riquezas. Então é preciso começar a voltar ao desenvolvimento, embora nós sejamos no Brasil um dos estados que mais cresce, né? Temos um crescimento parecido com o da China, ainda temos uma divisão das riquezas que precisamos pensar em políticas públicas que estimule, mas também a implementação de indústria que poderá contribuir enormemente com a ampliação do emprego mais qualificado. Quando se fala em melhorar a distribuição de renda, entra em cena um tema que é muito, mas muito polêmico: a taxação das grandes fortunas. Qual a posição da senhora sobre isso? O Brasil hoje tem processo tributário mais injusto do mundo. Por quê? Porque nós pagamos 41% de impostos. Desses impostos... Nós, assim, os pobres é que pagam os impostos, então, os ricos quase não pagam. Isso. Desses 41%, 56% está no consumo.
Quem é que faz o consumo? É o pobre. Então, se você compra 1 litro de leite, você tem salário mínimo, você paga o mesmo imposto daquele que tem um salário de 40, 50 mil reais. Isso é injusto, porque nós temos um sistema tributário... O mesmo imposto do dono do laticínio. Isso. Nós temos um imposto tributário que é regressivo ao invés de ser progressivo, né? E não taxamos as grandes fortunas, o patrimônio e a renda não são taxados, além da sonegação que é muito grande nesse país. Então, no Mato Grosso, por exemplo, nós temos que ir atrás da sonegação para você ter muito mais condições de fazer investimentos. Temos que fazer uma logística, pensar em modais diferentes, não só o rodoviário. Tivemos a greve aí que mostra a importância de você pensar numa infraestrutura com modais diferenciados. Então, o sistema tributário brasileiro precisa ser modificado. E no Estado, nós podemos pensar nisso. Por exemplo, eu trago aqui o Maranhão. O Maranhão está fazendo um sistema de tributo progressivo na questão, vamos pegar um exemplo, do carro. Então, os carros mais baratos pagam menos impostos. Os carros mais caros pagam mais impostos. E isso é justo. Porque se a pessoa comprou um carro de 200, 300, 500 mil, ela tem condição financeira para pagar um imposto maior. Aquele que comprou um carro por 20 mil, 15 mil, 18 mil para trabalhar, ele tem menos condições de pagar imposto. É a mesma coisa do leite. Então, esses exemplos mostram que há necessidade de uma melhor redistribuição e o sistema tributário é um deles. A gente pode dizer que aqui é o Robin Hood, aquele que roubava para dar aos pobres, aqui é o contrário. Pega dos pobres para dar para os ricos. Por quê? Porque nós pagamos imposto sobre o consumo, sobre alimentação e sobre transporte. E falando em pobre e em rico, essa disputa para o Senado vai ser acirrada. Por exemplo, ainda falando de pobres e ricos, pré-candidatos, Jaime Campos, Nilson Leitão, Adilton Sacchetti, Selma Arruda, o senador José Medeiros. Como é que a senhora vai encarar essa disputa aí? Com muita dificuldade financeira, porque eu sou uma pessoa assalariada, né? E vou entrar dentro de uma coligação, tenho os recursos que virão do partido, mas é sempre muito limitado. É óbvio que eu vou trabalhar com aquilo que eu sempre fiz, tentando convencer pelas minhas ideias. Eu tenho uma definição muito forte política, em favor do mais necessitado, em favor do pobre. A minha luta toda foi nesse sentido, trazendo a educação como eixo central de todo o processo de discussão. Então, é um convencimento na busca de fazer uma frente educacional. Esse é o meu público prioritário, mas também trabalhar com as questões da distribuição de renda, a valorização do trabalho, né? E, sobretudo, a defesa da democracia, a defesa também da soberania nacional, porque um senador vai estar lá vendo, sendo fatiados os nossos bens, como a Petrobras, a Eletrobras. Eu vou ser contra isso. Uma outra questão que está também impactando é essa lei, a PEC 95, que congelou por 20 anos todo o investimento do país, sobretudo na área da educação e da saúde. A gente está vendo o brasileiro morrer nas filas dos hospitais, né, não tendo mais a farmácia popular, quer dizer, tendo os seus bens sociais todos confiscados por um governo que é ilegítimo, que não acordou com o povo para fazer isso. Então, nós temos que voltar a ter investimento, sobretudo na educação e na saúde. Esse é um papel de um senador que quer trabalhar na área social. Professor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento todos os seus telespectadores.